Primeiro, Magruder 1974 informa que ninguém ficou especialmente impressionado com o projeto, mas após começarmos com a quantia grandiosa de $1 milhão, achamos que 250 mil seria uma cifra aceitável. Estávamos relutantes em despachá-lo sem nada. Mitya, dominado pela sensação de que deveríamos deixar alguma coisinha para líder, concordou com aquilo no sentido de dizer: ok, vamos dar $250 mil e ver do que ele é capaz. No contexto das solicitações extremas iniciais de líder, parece que $250 mil passou a ser alguma coisinha a ser deixada como uma concessão em retribuição. Com a clareza proporcionada pela visão retrospectiva, ao recordar a abordagem de Liddy, Magruder forneceu a ilustração mais sucinta que já ouvi da técnica da rejeição seguida de recuo. Se ele tivesse nos abordado no início e dito tenho um plano de invadir e grampear o escritório de Larry O'Brien, poderíamos ter rejeitado a ideia peremptoriamente. Em vez disso, ele nos propôs seu esquema elaborado de garotas de programa, sequestros, agressões, sabotagem e grampos. E ele havia pedido o pão inteiro, quando se satisfaria com metade ou mesmo 25%. Também é instrutivo que, embora acabasse acatando a decisão do seu chefe, apenas um membro do grupo, Frederick LaRue, tenha expressado qualquer oposição direta à proposta, dizendo com óbvio bom senso que não achava que o plano valia o risco. Ele deve ter estranhado que seus colegas Mitchell e Magruder não compartilhassem sua perspectiva. Claro que várias diferenças entre LaRue e os outros dois homens podem ter explicado sua divergência sobre a conveniência do plano de Liddy, mas uma se destaca. Dos três, somente LaRue não esteve presente nos dois encontros anteriores, em que Liddy havia delineado seus planos bem mais ambiciosos. Talvez naquele momento apenas LaRue fosse capaz de ver o absurdo da terceira proposta e reagir objetivamente a ela, já que não havia sido influenciado pelas forças da reciprocidade e do contraste perceptivo que agiram sobre os outros. O azar é todo seu. Anteriormente dissemos que a técnica da rejeição seguida de recuo tinha, além da regra da reciprocidade, dois outros fatores agindo a seu favor. Já discutimos o primeiro deles, o princípio do contraste perceptivo. A vantagem adicional da técnica não é realmente um princípio psicológico, como no caso dos outros dois fatores. Em vez disso, é um aspecto mais estrutural da sequência do pedido. Digamos mais uma vez que quero lhe pedir $5 emprestados. Começando por um pedido de $10, só posso sair ganhando. Se você concordar, terei recebido de você o dobro do que me satisfaria. Se, por outro lado, você recusar meu pedido inicial, poderei recuar para o favor de $5 que eu desejava de saída e, graças aos princípios da reciprocidade e do contraste, aumentar bastante minhas chances de sucesso. Das duas formas, eu me beneficio. Dadas as vantagens da técnica da rejeição seguida de recuo, pode-se pensar que talvez também haja alguma desvantagem substancial. As vítimas da estratégia podiam se ressentir por terem sido induzidas à anuência. O ressentimento pode se manifestar de várias maneiras. Primeiro, a vítima pode decidir não honrar o acordo verbal feito com o solicitante. Segundo, a vítima pode passar a desconfiar do solicitante manipulador, decidindo nunca mais lidar com tal pessoa. Se algum desses acontecimentos ou ambos ocorressem com certa frequência, o solicitante pensaria duas vezes antes de aplicar o procedimento da rejeição seguida de recuo. Mas as pesquisas indicam que, quando a técnica da rejeição seguida de recuo é usada, essas reações das vítimas não ocorrem com mais frequência. De forma espantosa, parece que ocorrem com menos frequência. Antes de tentarmos entender o porquê, vamos examinar os indícios. Aceito doar sangue e pode pedir de novo. Um estudo publicado no Canadá Miller, Seligman, Clark e Bush, 1976, teve como objetivo questionar o seguinte aspecto: uma vítima da técnica da rejeição, seguida de recuo, honrará o acordo de prestar ao solicitante um segundo favor? Além de registrar se os alvos disseram sim ou não ao pedido, trabalhar como voluntário num passeio ao zoológico, esse experimento também registrou se eles apareceram depois para prestar os favores prometidos. Como sempre,
O procedimento de começar com um pedido maior 2 horas semanais de trabalho voluntário para uma instituição de saúde mental por pelo menos 2 anos produziu mais concordância verbal ao recuo para o pedido menor, 76%, do que o procedimento de fazer o pedido menor sozinho, 29%. O resultado importante, porém, envolveu a taxa de comparecimento dos que se apresentaram como voluntários. E de novo, o procedimento de rejeição seguida de recuo foi o mais eficaz, 85%, versus 50%. Um experimento diferente examinou se a sequência de rejeição seguida de recuo fez com que as vítimas se sentissem manipuladas a ponto de recusarem quaisquer pedidos novos. Nesse estudo Cialdini e Ashkani, 1976, os alvos foram estudantes universitários a quem se pediu que colaborassem com a campanha anual de doação de sangue do campus. Os alvos de um grupo receberam o pedido de doar sangue a cada 6 semanas por no mínimo 3 anos. Aos outros alvos se pediu que doassem sangue uma única vez. Aos 2 grupos que concordaram e apareceram no centro de hematologia foi solicitado, depois que informassem seus telefones para que pudessem ser convocados para futuras doações. Quase todos os estudantes que iam doar sangue como resultado da técnica da rejeição seguida de recuo concordaram em doar novamente, 84%, ao passo que menos da metade dos outros estudantes que compareceram ao centro de hematologia concordaram, 43%. Mesmo para favores futuros, a estratégia da rejeição seguida de recuo se mostrou superior. Os agradáveis efeitos colaterais, o estranho é que parece que a técnica da rejeição seguida de recuo, além de incitar as pessoas a concordarem com um pedido, na verdade faz com que cumpram a promessa de satisfazê-lo e, finalmente, se disponibilizem para novas solicitações. De que forma essa técnica torna as pessoas tão passíveis de continuarem cooperando? Para obtermos uma resposta, poderíamos examinar o ato de concessão do solicitante, que está no núcleo do procedimento. Já vimos que, desde que não seja vista como um truque óbvio, a concessão provavelmente estimulará outra concessão em retribuição. O que ainda não examinamos, porém, são 2 subprodutos positivos pouco conhecidos do ato de concessão: a sensação de maior responsabilidade pelo acordo e a de maior satisfação com ele. É este conjunto de agradáveis efeitos colaterais que permite que a técnica faça as vítimas cumprirem seus acordos e se envolverem em outros semelhantes. Os efeitos colaterais desejáveis de fazer concessões durante uma interação com outras pessoas são evidenciados nos estudos de como as pessoas pechincham. Um experimento Benton, Kelly e Liebelin, 1972, conduzido por psicólogos sociais da Universidade da Califórnia, oferece uma demonstração bastante adequada. Um voluntário foi instruído a negociar com o oponente a divisão entre eles de certa quantia de dinheiro fornecida pelos pesquisadores. Ele foi também informado de que, se os dois não chegassem a um acordo mútuo após certo período de negociação, ninguém receberia valor algum. Sem que o voluntário soubesse, o oponente era na verdade um auxiliar de pesquisa que havia sido previamente orientado a negociar de 3 maneiras. Com alguns dos voluntários, o oponente fazia uma exigência inicial extrema, atribuindo quase todo o dinheiro a si mesmo e persistindo naquela posição durante as negociações. Com outro grupo, o oponente começava com uma exigência moderadamente favorável a si mesmo. Ele também se recusava a mudar de posição durante as negociações. Com um terceiro grupo, o oponente começava com uma exigência extrema e depois recuava aos poucos para uma moderada no decorrer da negociação. 3 constatações importantes ajudaram a entender por que a técnica da rejeição seguida de recuo é tão eficaz. A primeira foi que, em comparação com as 2 outras abordagens, a estratégia de começar com uma exigência extrema e depois recuar para uma mais moderada foi a que mais dinheiro gerou para quem a empregou. Esse resultado não é muito surpreendente, à luz dos indícios que vimos do poder das táticas do pedido maior seguido de um menor para obter acordos rentáveis. São as 2 constatações adicionais do estudo que mais impressionam. Responsabilidade, a concessão do solicitante dentro da técnica da rejeição seguida de recuo, além de levar os alvos a dizerem sim com mais frequência, também fez com que se sentissem mais responsáveis por haverem determinado o acordo final. Desse modo, a capacidade incomum da técnica de fazer seus alvos cumprirem seus compromissos se torna compreensível.
A pessoa que se sente responsável pelas cláusulas de um contrato fica mais inclinada a cumpri-lo. Satisfação, embora em média tenham dado mais dinheiro ao oponente que usou a estratégia das concessões, os voluntários alvos dessa estratégia foram os mais satisfeitos com o acordo final. Parece que um compromisso forjado por meio das concessões do oponente é bastante satisfatório. Com isso em mente, podemos começar a explicar a segunda característica da técnica da rejeição seguida de recuo: a intrigante capacidade de levar suas vítimas a concordar com novos pedidos. Como a tática usa uma concessão para obter o consentimento, como resultado a vítima tende a se sentir mais satisfeita com o acordo. É lógico que pessoas satisfeitas estão mais predispostas a aceitar acordos semelhantes. Como mostrou um estudo de vendas varejistas, sentir-se responsável por obter um acordo melhor levou a uma satisfação maior com o processo e a mais recompras do produto Schindler, 1998. Defesa ante um solicitante que emprega a regra da reciprocidade. Você e eu enfrentamos um inimigo poderoso. Ao nos apresentar um favor inicial ou uma concessão inicial, ele terá mobilizado um forte aliado na campanha por nosso consentimento. À primeira vista, nossa sorte numa situação desse tipo pareceria desoladora. Poderíamos satisfazer o seu desejo e, com isso, sucumbir à regra da reciprocidade. Ou poderíamos nos recusar a concordar, sofrendo o impacto da regra sobre nossos sentimentos profundamente condicionados de justiça e obrigação. Render-se ou sofrer fortes baixas são perspectivas nada animadoras. Felizmente, essas não são nossas únicas opções. Com a compreensão apropriada da natureza do nosso oponente, podemos sair do campo de batalha da persuasão incólumes e, às vezes, até em melhores condições do que antes. É essencial reconhecer que o solicitante que invoca a regra da reciprocidade, ou qualquer outra arma de influência para nos convencer, não é o verdadeiro oponente. Ele só optou por se tornar um lutador de jiu-jitsu, que se alinha com o poder arrebatador da reciprocidade e, depois, libera esse poder ao oferecer um primeiro favor ou concessão. O verdadeiro oponente é a regra. Se não quisermos sofrer seu abuso, precisamos tomar medidas para neutralizar sua energia. Rejeitando a regra, como fazer para neutralizar o efeito de uma regra social como a da reciprocidade? Uma vez ativada, ela parece generalizada demais para escaparmos e forte demais para dominarmos. Talvez a resposta seja impossibilitar sua ativação. Talvez possamos evitar um confronto com a regra impedindo que um solicitante mobilize sua força contra nós desde o princípio. Ou podemos evitar o problema, rejeitando o favor inicial do solicitante ou suas concessões para conosco. Talvez sim, talvez não. Rejeitar sempre a oferta de um favor ou o sacrifício inicial do solicitante funciona melhor na teoria do que na prática. O problema principal é que, quando inicialmente apresentada, é difícil saber se a oferta é honesta ou se é o primeiro passo de uma tentativa de exploração. Se toda vez pressupormos o pior, não será possível receber os benefícios de quaisquer favores ou concessões legítimas oferecidos por indivíduos sem nenhuma intenção de explorar a regra da reciprocidade. Um colega lembra com indignação como os sentimentos de sua filha de 10 anos foram feridos por um homem cujo método para evitar as guerras da regra da reciprocidade foi recusar a bondade da menina. As crianças da turma dela estavam promovendo uma festa para seus avós e a função da filha era oferecer uma flor a cada visitante que chegava à escola. O primeiro homem que ela abordou com uma flor grunhiu: "Fique com ela." Sem saber o que fazer, ela a estendeu de novo ao homem, que perguntou o que teria que dar em troca. Quando ela respondeu baixinho nada, "É presente", ele a fitou com um olhar incrédulo, reiterando que conhecia bem aquele truque, e se afastou apressado. A menina ficou tão abalada com a experiência que não conseguiu abordar mais ninguém e teve que ser liberada de sua função que ela aguardara com tanto carinho. Difícil saber quem é o maior culpado, o homem insensível ou os exploradores que, de tanto abusar de sua tendência de retribuir um presente, fizeram com que sua reação mudasse para uma recusa grosseira. Não importa quem você considere mais culpado, a lição é clara. Sempre encontraremos indivíduos generosos de verdade, assim como muitas pessoas que tentam seguir honestamente a regra da reciprocidade, em vez de explorá-la. Elas sem dúvida se sentirão insultadas por alguém que rejeite seus esforços,
e isso poderá resultar em atritos e isolamento social. Uma política de rejeição indiscriminada, portanto, parece desaconselhável. Outra solução parece mais promissora. Ela nos aconselha a aceitar as ofertas dos outros, mas apenas pelo que são, não pelo que simulam ser. Se alguém oferece um favor de boa-fé, podemos muito bem aceitá-lo, reconhecendo o compromisso de retribuí-lo em algum ponto. No futuro, envolver-se nesse tipo de acordo com outra pessoa não quer dizer ser explorado por ela por meio da regra da reciprocidade. Em vez disso, significa participar de maneira positiva de uma rede honesta de obrigações que também nos tem servido, tanto a nível individual quanto social, desde os primórdios da humanidade. No entanto, se o favor inicial se revela um mecanismo, um truque, um artifício visando especificamente estimular nossa anuência a um favor retribuidor maior, a história é bem diferente. Nesse caso, nosso parceiro não é um benfeitor, mas um aproveitador, e devemos reagir à ação exatamente da mesma forma, tendo concluído que a oferta inicial não se trata de um favor, e sim de uma tática de persuasão. Precisamos apenas reagir de forma correspondente para nos livrarmos de sua influência. Na medida em que percebemos a má intenção, o ofertante não tem mais a regra da reciprocidade como aliada. A regra diz que favores devem ser retribuídos com favores. Ela não exige que truques sejam retribuídos com favores. Desmascarando o inimigo, um exemplo prático pode tornar as coisas mais concretas. Vamos imaginar a seguinte história. Uma mulher telefonou para você um dia e se apresentou como membro da Associação de Prevenção a Incêndios Domiciliares de sua cidade. Ela então perguntou se você estaria interessado em aprender sobre prevenção de incêndios domiciliares, verificar os riscos de incêndio em sua casa e receber um extintor de incêndio, tudo de graça. Você se interessou por essas ofertas e marcou uma visita com um inspetor da associação. Quando ele chegou, entregou um pequeno extintor e começou a examinar possíveis riscos de incêndio em sua casa. Depois passou algumas informações úteis, embora assustadoras, sobre os riscos de incêndio em geral, além de uma avaliação da vulnerabilidade de seu imóvel. Por fim, sugeriu que você obtivesse um sistema de alarme de incêndio e partiu. Esse conjunto de eventos não é implausível. Várias cidades americanas possuem associações sem fins lucrativos, em geral formadas por bombeiros trabalhando no tempo livre, que oferecem esse tipo de inspeção domiciliar gratuita de prevenção a incêndios. Se esse fosse o caso, você teria recebido um favor do inspetor. De acordo com a regra da reciprocidade, estaria mais propenso a prestar um favor em retribuição se o visse necessitando de ajuda em algum momento no futuro. Uma troca de favores dessa espécie estaria dentro da melhor tradição da regra da reciprocidade. Um conjunto semelhante de acontecimentos, mas com um final diferente, também é possível. Em vez de partir, após recomendar um sistema de alarme contra incêndio, o inspetor inicia uma apresentação de vendas para convencê-lo a comprar um caro sistema de alarme, acionado pelo calor, fabricado pela empresa que ele representa. Empresas de alarme contra incêndio domiciliar, com vendas de porta em porta, costumam recorrer a essa abordagem. Normalmente seu produto, ainda que eficaz, estará com preço exagerado, confiando que você não esteja familiarizado com o valor de mercado de um sistema desses e que se sentirá em dívida com a empresa que ofereceu um extintor e uma inspeção domiciliar grátis. Essas empresas irão pressioná-lo para uma venda imediata. Usando esse estratagema de informações e inspeção grátis, organizações de vendas de proteção contra incêndio têm florescido nos Estados Unidos. Depoimento de leitor 24 de um ex-vendedor de TVCs e aparelhos de som. Trabalhei durante um tempo para um grande varejista no departamento de TV e som. A permanência no emprego dependia da capacidade de vender contratos de manutenção, que eram extensões da garantia. Assim, bolei o seguinte plano que usava a técnica da rejeição seguida de recuo, embora eu não soubesse seu nome na época. No momento da venda, o cliente tinha a oportunidade de comprar de 1 a 3 anos de garantia estendida, embora o reconhecimento que eu obtinha fosse o mesmo independentemente da duração da cobertura, percebendo que, em sua maioria, as pessoas não estavam dispostas a adquirir 3 anos de cobertura. No início eu oferecia ao cliente o plano mais longo e caro. Com isso, depois de rejeitada minha tentativa sincera de vender o plano de 3 anos,
Eu tinha uma excelente oportunidade de recuar para a extensão de 1 ano com preço relativamente baixo. Essa técnica se mostrou bastante eficaz, já que eu vendia garantias estendidas para em média 70% dos meus clientes, que pareciam bem satisfeitos, enquanto outros no meu departamento atingiam a marca de cerca de 40%. Até agora eu nunca havia revelado a ninguém como alcancei aquele nível. Nota do autor: observe como, em geral, o uso da técnica da rejeição seguida de recuo também envolve a ação do princípio do contraste. Não apenas o pedido inicial maior fez com que o menor parecesse um recuo, como também fez o segundo pedido parecer menor. Se você se encontrasse numa situação dessas e percebesse que o motivo principal da visita do inspetor tinha sido vender um sistema de alarme dispendioso, sua próxima ação mais eficaz seria uma manobra simples e privada. O ato mental de redefinição. Defina aquilo que você recebeu do inspetor extintor, informações de segurança, inspeção de riscos não como presentes, mas como dispositivos de venda, e você estará livre para recusar ou aceitar a oferta de compra sem violar a regra da reciprocidade. Um favor, e não uma estratégia de vendas, deve gerar outro favor. Se o inspetor reagir à sua recusa, pedindo que você ao menos forneça os nomes de alguns amigos que ele possa visitar, volte a usar sua manobra mental. Reconheça esse recuo a um pedido menor como aquilo que realmente é: uma tática de persuasão. Feito isso, não haverá pressão para fornecer os nomes como uma concessão em retribuição, já que o pedido reduzido não foi visto como uma concessão real. A essa altura, sem o estorvo de uma sensação inadequada de obrigação, você poderá de novo cooperar ou não, conforme desejar. Se for sua vontade, você tem a possibilidade até de voltar a arma de influência contra o próprio inspetor. Lembre-se de que, segundo a regra da reciprocidade, uma pessoa que agiu de certa maneira tem direito a uma dose do mesmo remédio. Se você constatou que os presentes não foram usados como ofertas autênticas, e sim para lucrar, poderá usá-los para obter lucro também. Simplesmente pegue o que o inspetor está disposto a oferecer: informações de segurança, extintor de incêndio, agradeça e dispense-o. Afinal, a regra da reciprocidade afirma que, para que haja justiça, tentativas de exploração devem ser exploradas. Resumo: de acordo com sociólogos e antropólogos, uma das normas mais generalizadas e básicas da cultura humana está corporificada na regra da reciprocidade. Ela requer que uma pessoa tente retribuir, na mesma moeda, o que outra pessoa lhe forneceu. Ao obrigar o beneficiário de um ato a retribuí-lo no futuro, a regra permite que um indivíduo dê algo a outro com a certeza de que não sairá perdendo. Essa sensação de obrigação futura possibilita o desenvolvimento de diferentes tipos de relacionamentos duradouros, transações e trocas que são benéficos à sociedade. Consequentemente, todos os membros da sociedade são treinados desde a infância a cumprir essa regra ou correm o risco de sofrer uma forte desaprovação social. A decisão de satisfazer o pedido do outro costuma ser influenciada pela regra da reciprocidade. Uma tática apreciada e rentável de certos profissionais da persuasão é dar algo antes de pedir um favor como retribuição. Essa tática é bastante explorada, por causa de 3 características dessa regra. Primeira, ela é extremamente poderosa, muitas vezes sobrepujando a influência de outros fatores que em geral determinariam a anuência a um pedido. Segunda, a regra se aplica mesmo a favores iniciais não solicitados, reduzindo assim nossa capacidade de decidir a quem queremos ficar devendo e pondo a escolha nas mãos dos outros. Por fim, ela pode desencadear trocas desiguais para se livrar da sensação desagradável de dívida. Um indivíduo muitas vezes concordará com um pedido de um favor substancialmente maior do que aquele que recebeu. Outra forma pela qual a regra da reciprocidade pode aumentar a cooperação envolve uma variação simples sobre o tema básico. Em vez de prestar um primeiro favor que estimule um favor em retribuição, um indivíduo pode fazer uma concessão inicial que estimule uma concessão retribuidora. A chamada técnica da rejeição seguida de recuo depende fortemente da pressão para retribuir concessões. Ao começar com um pedido extremo, que com certeza será rejeitado, um solicitante pode então recuar para um pedido menor àquele que era desejado desde o início, que provavelmente será aceito porque parece ser uma concessão. Pesquisas indicam que,
Além de aumentar as chances de aprovação, a técnica da rejeição seguida de recuo também aumenta as possibilidades de que a pessoa vá cumprir a promessa e concordar com pedidos semelhantes no futuro. Nossa melhor defesa contra as pressões da reciprocidade para obter nosso consentimento não é a rejeição sistemática a qualquer oferta inicial. Em vez disso, devemos aceitar favores ou concessões iniciais com boa-fé, mas temos que estar prontos para redefini-los como truques, caso se revelem como tais. Uma vez redefinidos, não mais sentiremos a necessidade de responder com um favor ou uma concessão de nossa parte. Perguntas de estudo domínio do conteúdo 1. O que é a regra da reciprocidade? Por que ela é tão poderosa em nossa sociedade? 2. Quais são as 3 características da regra da reciprocidade que a tornam tão explorável pelos profissionais da persuasão? 3. Descreva como o estudo de Wigan ilustra cada uma das 3 características dessa regra. 4. Como a técnica da rejeição seguida de recuo usa a pressão da reciprocidade a fim de aumentar a cooperação? 5. Por que a técnica da rejeição seguida de recuo deveria aumentar a propensão de uma pessoa complacente a cumprir um acordo e b. se oferecer para prestar favores futuros? Pensamento crítico 1. Vamos supor que você queira que um professor passe 1 hora ajudando-o numa matéria para um trabalho de final de semestre. Escreva um roteiro mostrando como você poderia usar a técnica da rejeição seguida de recuo a fim de aumentar a chance de anuência ao seu pedido. O que você deve tentar evitar ao fazer o pedido inicial? 2. Um estudo Barry Canousey, 1987, descobriu que, pagando-se aos médicos primeiro, estes se mostravam bem mais propensos a preencher e devolver um longo questionário remetido pelo correio. Se um cheque de $20 acompanhasse o questionário, 78% dos médicos o preenchiam e o enviavam conforme solicitado. Mas se fossem informados de que o cheque de $20 seria enviado após a devolução do questionário, apenas 66% o devolviam. Outra descoberta interessante envolveu os médicos, que receberam o cheque junto com o questionário, mas não responderam. Somente 26% descontaram o cheque, em comparação com 95% daqueles que responderam ao questionário. Explique como a regra da reciprocidade pode explicar ambas as descobertas. 3. Pesquise o termo noblesse oblige. Explique o que significa e como o conceito da reciprocidade poderia desempenhar um papel nesse caso. Dica: John F. Kennedy certa vez disse: há aqueles a quem muito se dá, muito se exige. 3 compromissos de abretes da Minter. O incoerência é mais fácil resistir no princípio do que no final. Leonardo da Vinci. Um estudo realizado por uma dupla de psicólogos canadenses Knox e Inskter, 1968, descobriu algo fascinante sobre os apostadores de corridas de cavalos. Logo após fazerem as apostas, eles estão muito mais confiantes nas chances de vitória do que antes. Claro que nada muda nas chances reais do cavalo. Trata-se do mesmo animal, na mesma pista, no mesmo hipódromo. Mas na cabeça desses apostadores, as perspectivas melhoram substancialmente depois de terem adquirido o bilhete. Embora um tanto intrigante à primeira vista, a razão dessa mudança súbita tem a ver com uma arma comum de influência social. Como as outras, essa arma também reside dentro de nós, dirigindo nossas ações silenciosamente. Trata-se apenas do nosso desejo de ser e parecer coerentes com o que já fizemos. Depois que fazemos uma opção ou tomamos uma posição, deparamos com pressões pessoais e interpessoais, exigindo que nos comportemos de acordo com esse compromisso. Essas pressões nos farão reagir de maneiras que justifiquem nossas decisões anteriores. Simplesmente nos convencemos de que fizemos a escolha certa e, sem dúvida, nos sentimos melhor quanto à nossa decisão. Fazio, Blaskovich e Driscoll, 1992. Como ilustração, examinemos a história de minha vizinha Sarah e seu companheiro, que, depois de se conhecerem, namoraram por um tempo e, mesmo após Tim perder seu emprego, foram morar juntos. As coisas nunca foram perfeitas para Sarah. Ela queria que Tim se casasse com ela e parasse de beber. Tim resistiu às 2 ideias. Após um período especialmente difícil de conflitos, Sarah rompeu o relacionamento e Tim saiu de casa. Na mesma época, um ex-namorado ligou para ela. Eles começaram a sair,
e logo se apaixonaram e marcaram o casamento. Chegaram ao ponto de marcar uma data e enviar convites, quando Tim ligou. Ele se arrependera e queria voltar. Quando Sarah contou sobre seus planos de se casar, ele implorou que ela mudasse de ideia. Queria estar junto dela como antes. Sarah o rejeitou, explicando que não queria mais viver daquela maneira. Tim até chegou a falar em casamento, mas ela disse que preferia o atual namorado. Finalmente, Tim propôs parar de beber caso ela cedesse. Sentindo que, naquelas condições, preferia ficar com Tim, Sarah decidiu romper seu compromisso, cancelar o casamento e aceitar Tim de volta. Um mês depois, Tim disse a Sarah que não achava necessário parar de beber. Mas um mês depois, decidiu que eles deveriam esperar mais um pouco antes de se casarem. 2 anos já se passaram, e Tim e Sarah continuam morando juntos exatamente como antes. Tim continua a beber, e ainda não há planos de casamento. Mas mesmo assim Sarah está mais dedicada a ele do que nunca. Diz que ser forçada a escolher mostrou que Tim é mesmo o homem de sua vida. Assim, depois de tomada sua decisão, Sarah tornou-se mais feliz, ainda que as condições sob as quais fez sua escolha nunca se cumprissem. Obviamente, os apostadores em corridas de cavalo não estão sozinhos na disposição em acreditar na adequação de uma escolha difícil depois que já foi feita. De fato, todos nos enganamos de vez em quando para manter nossos pensamentos e crenças coerentes com o que já fizemos ou decidimos. Brissou, Pat e Wheeler, 2006. Mather, Shafir e Jansen, 2000. Rusbult et al., 2000. Por exemplo, logo após votarem, os eleitores ficam mais confiantes de que seu candidato vencerá. Wigan e Kildas, 1988. Mantendo a coerência. Não é de hoje que os psicólogos compreendem o poder do princípio da coerência em direcionar a ação humana. Teóricos pioneiros importantes, como Leon Festinger, 1957, Fritz Heider, 1946 e Theodor Nuka, 1953, consideraram o desejo de coerência um motivador central do comportamento. Será que essa tendência é mesmo forte o suficiente para nos compelir a fazer o que normalmente não gostaríamos? Não há dúvida sobre isso. O impulso de ser e parecer coerente constitui uma arma muito potente de influência social, muitas vezes nos levando a agir contra nossos melhores interesses. Vejamos o que aconteceu quando pesquisadores encenaram furtos numa praia de Nova York para descobrir se os observadores arriscariam a pele a fim de impedir o crime. No estudo, um cúmplice dos pesquisadores abriu uma toalha de praia a 1,5 metros da de um indivíduo escolhido aleatoriamente, a cobaia do experimento. Após vários minutos relaxando na toalha e ouvindo música num rádio portátil, o cúmplice se levantava e ia caminhar pela praia. Logo depois, um pesquisador, fingindo ser um ladrão, se aproximava, pegava o rádio e tentava fugir. Como você pode imaginar, sob condições normais as cobaias relutavam muito em se arriscar e desafiar o ladrão. Apenas 4 pessoas fizeram isso nas 20 vezes em que o furto foi encenado. Mas quando o mesmo procedimento foi tentado mais 20 vezes com uma ligeira mudança, os resultados foram bem diferentes. Nessas encenações, antes de deixar a toalha, o cúmplice pedia à cobaia para dar uma olhada nas coisas dele, algo com que todos concordaram. Então, impelidos pela regra da coerência, 19 das 20 cobaias praticamente se tornaram vigias, indo atrás do ladrão, exigindo uma explicação, muitas vezes detendo-o fisicamente ou arrebatando o rádio de suas mãos. Moriarty, 1975. Para entender por que a coerência é uma motivação tão poderosa, deveríamos reconhecer que, na maioria das circunstâncias, ela é valorizada e versátil. A incoerência é comumente vista como um traço de personalidade indesejado. Argyle, Burn, Brooks e Havnes, 1979. Ash, 1946. A pessoa cujas crenças, palavras e ações não condizem é vista como confusa, hipócrita e até mentalmente doente. Por outro lado, um alto grau de coerência costuma estar associado à força pessoal e intelectual. É a base da lógica, da racionalidade, da estabilidade e da honestidade.
Uma citação atribuída ao grande químico Michael Faraday sugere: o grau em que ser coerente é julgado importante, às vezes mais do que estar certo. Quando lhe perguntaram, após uma palestra, se ele quis dizer que um detestado rival acadêmico estava sempre errado, Faraday olhou furioso para o autor da pergunta e respondeu: ele não é tão coerente assim. Certamente, a coerência pessoal é muito valorizada em nossa cultura e é assim que deve ser. Na maior parte das vezes, nós nos sairemos melhor se nossa abordagem dos fatos estiver acompanhada de coerência. Sem ela, nossas vidas seriam difíceis, instáveis e desconexas. Sheldon, Wyhan, Rosstorn e Elad, 1997. A solução rápida, já que, em geral, é do nosso interesse sermos coerentes, incorremos no hábito de sê-lo automaticamente, mesmo em situações em que este não é o caminho mais sensato. Quando agimos sem pensar, a coerência pode ser desastrosa. No entanto, a coerência cega tem lá suas atrações e primeiro, como todas as outras formas de reação automática, a coerência oferece um atalho em meio às complexidades da vida moderna. Depois que tomamos uma decisão, a coerência obstinada nos permite um requinte bem atraente. Não mais quebrar a cabeça com um assunto. Não temos que examinar o bombardeio de informações diárias para identificar fatos relevantes. Não há necessidade de despender energia mental para avaliar os prós e os contras. Não precisamos tomar novas decisões difíceis. Em vez disso, tudo o que temos que fazer, quando somos confrontados com as questões é, clique, ligar nossa fita da coerência para, zoom, sabermos em que acreditar, o que dizer ou o que fazer. Basta agirmos de forma coerente com nossa decisão anterior. O fascínio desse requinte não deve ser minimizado. Ele oferece um método conveniente, relativamente simples e eficiente de lidar com as complexidades da vida diária, que tanto exigem de nossas energias e capacidades mentais. Não é complicado entender, então, porque a coerência automática é uma reação difícil de refriar. Ela nos oferece um meio de escapar dos rigores do pensamento constante. Com nossas faitas da coerência operando, podemos seguir em frente, felizes por não precisarmos pensar tanto. Como observou o pintor inglês Joshua Reynolds, não há expediente ao qual um homem não venha a recorrer para evitar o trabalho de pensar. A fortaleza insensata. Existe também uma segunda atração, mais perversa, da coerência mecânica. Às vezes, não é o esforço do trabalho cognitivo difícil que nos faz evitar a atividade pensante, mas suas penosas consequências. Ter que encarar o conjunto desagradavelmente claro e indesejável de respostas fornecidas pelo raciocínio pode estimular nossa opção pela preguiça mental. Existem certas coisas perturbadoras que preferiríamos não perceber. Por ser um método pré-programado e maquinal de reação, a coerência automática tem a capacidade de oferecer um abrigo seguro das percepções preocupantes. Protegidos pela fortaleza da coerência rígida, podemos ser impermeáveis aos ataques da razão. Durante uma palestra introdutória do programa de meditação transcendental MT, testemunhei um exemplo de como as pessoas se escondem dentro das muralhas da coerência para se proteger das consequências incômodas do ato de raciocinar. A palestra foi ministrada por 2 jovens sérios e visava recrutar novos membros para o curso. Os instrutores garantiram que o curso oferecia um tipo singular de MT que nos permitiria atingir todo tipo de coisas desejáveis, variando da simples paz interior a capacidades mais espetaculares, voar e atravessar paredes nos estágios mais avançados e mais caros do curso. Eu havia decidido comparecer ao evento para observar os tipos de táticas de consentimento usadas naquele recrutamento e levar comigo um amigo interessado, um professor universitário cujas áreas de especialização eram estatística e lógica simbólica. À medida que a palestra avançava e os palestrantes explicavam a teoria por trás da MT, percebi meu amigo cada vez mais inquieto. Parecendo aflito e se mexendo o tempo todo na cadeira, finalmente não conseguiu resistir. Quando os palestrantes convidaram o público a fazer perguntas, ele levantou a mão e, educadamente porém de maneira firme, destruiu a apresentação que acabáramos de ouvir. Em menos de 2 minutos, apontou exatamente porque o argumento complexo dos palestrantes era contraditório, ilógico e absurdo. O efeito sobre os palestrantes foi devastador. Após um silêncio confuso, cada um tentou uma resposta, mas pararam. Na metade, consultaram colegas e,
Por fim, admitiram que os pontos do meu amigo eram válidos e exigiam um estudo posterior. Mais interessante para mim, porém, foi o efeito sobre o resto do público. Ao final da sessão de perguntas, os dois recrutadores se viram diante de uma multidão de membros do público pagando $75 para ingressar no curso de MT. Cutucando-se, dando de ombros e deixando escaparem risadinhas enquanto recolhiam os pagamentos, os recrutadores exibiram sinais de puro espanto. Após o que havia parecido um golpe constrangedor, a palestra acabou se tornando um grande sucesso, gerando níveis anormais de aprovação. Embora um tanto intrigado, atribuí a reação do público à incompreensão da lógica dos argumentos do meu colega. Mas descobri que aconteceu o inverso. Fora da sala de conferências, após o evento, fomos abordados por 3 pessoas que já haviam pago sua matrícula. Queriam saber por que tínhamos assistido à palestra. Explicamos e lhes devolvemos a pergunta. Um deles era um aspirante a ator que queria desesperadamente vencer em sua carreira e havia ido à reunião para ver se a AMT lhe daria o autocontrole indispensável ao domínio de sua arte. Os recrutadores tinham-lhe assegurado que sim. O segundo se descreveu como um insônia profundo que esperava que a AMT proporcionasse o relaxamento necessário para conseguir dormir. O terceiro servia como um porta-voz não oficial. Estava se dando mal na faculdade, porque o tempo de estudo nunca era suficiente. Havia ido à reunião para descobrir que a meditação poderia fazer com que precisasse de menos horas de sono à noite. O tempo ganho poderia ser então usado para estudar. É interessante observar que os recrutadores lhe informaram, assim como para o insônia, que as técnicas apresentadas poderiam resolver seus respectivos problemas, embora opostos. Ainda pensando que os 3 se matricularam, porque não entenderam as objeções do meu amigo, comecei a questioná-lo sobre aspectos do argumento dele. Para minha surpresa, descobri que haviam entendido perfeitamente seus comentários. Foi justamente a consistência de seu argumento que os levou a se inscreverem correndo no curso. O porta-voz explicou bem. Eu não pretendia gastar nada esta noite, porque estou quebrado, e esperar até a próxima reunião. Mas quando seu colega começou a falar, sente que, se eu não entregasse o dinheiro agora, quando voltasse para casa começaria a pensar no que ele disse e jamais me inscreveria. De repente, as coisas começaram a fazer sentido. Aquelas eram pessoas com problemas reais buscando desesperadamente uma solução que, se fôssemos acreditar nos líderes da discussão, seria encontrada na MT. Movidos por suas necessidades, queriam acreditar que a meditação era sua resposta. Eis que, por intermédio de meu colega, intrometes a voz da razão, mostrando que a teoria subjacente à sua solução recém-descoberta era ilógica. E então o pânico se instalou. Algo precisa ser feito logo antes que a racionalidade se imponha, deixando-os de novo sem esperanças. Muralhas urgentes contra a razão são necessárias, não importa que a fortaleza a ser erguida seja insensata. Rápido, um abrigo contra o pensamento. Aqui, tome o dinheiro. Ufa, escapei por um triz. Já não preciso pensar no problema. A decisão foi tomada e, de agora em diante, a fita da coerência pode ser tocada sempre que necessário. MT, claro que acho que vai me ajudar. Com certeza vou ter sucesso. Acredito piamente na MT. Já paguei minha inscrição, certo? Os confortos da coerência maquinal. Agora vou ter um pouco de sossego. Bem melhor que a preocupação e o cansaço daquela busca difícil. Esconde-se. Ao que parece, a coerência automática funciona como um escudo contra o pensamento. Não surpreende que ela possa também ser explorada por aqueles que prefeririam que respondêssemos aos seus pedidos sem pensar. Para os aproveitadores, interessados em nossa reação mecânica e em pensar das suas solicitações, nossa tendência à coerência automática é uma mina de ouro. Eles são tão exímios em fazer com que executemos nossas faitas da coerência, quando isso os favorece, que é raro percebermos que fomos dominados. À maneira do jiu-jitsu, eles estruturam suas interações conosco, de modo que nossa própria necessidade de coerência resulte diretamente em seu benefício. Alguns grandes fabricantes de brinquedos recorrem a essa abordagem para reduzir um problema criado pelos padrões de compras sazonais. Todo mundo sabe que o período de pico para os fabricantes ocorre antes e durante o período natalino. O problema é que, depois, as vendas de brinquedos sofrem uma queda brusca pelos próximos meses.
Seus clientes já esgotaram seu orçamento de presentes e resistem firmemente aos pedidos das crianças. Desse modo, eles enfrentam um dilema: como manter as vendas altas durante a estação mais lucrativa e, ao mesmo tempo, conservar uma boa demanda por brinquedos nos meses seguintes? Sua dificuldade certamente não está em motivar as crianças a quererem mais brinquedos depois do Natal. O problema está em motivar os pais, que já gastaram muito dinheiro, a comprar mais um brinquedo para seus filhos. O que os fabricantes poderiam fazer para produzir esse comportamento improvável? Alguns criaram campanhas publicitárias, outros reduziram os preços durante o período de baixa, mas nenhum desses dispositivos comuns de venda surtiu efeito. Ambas as táticas são dispendiosas e têm sido ineficazes para aumentar as vendas aos níveis desejados. Os pais não estão a fim de comprar brinquedos, e as influências da publicidade ou dos preços mais baixos não são suficientes para convencê-los. Alguns grandes produtores de brinquedos, porém, acreditam terem encontrado a solução. Ela é criativa e envolve apenas uma despesa publicitária normal e a compreensão do efeito poderoso da necessidade de coerência. Minha primeira pista de como a estratégia das empresas de brinquedos funcionava surgiu depois que eu caí na armadilha uma vez e, como um verdadeiro trouxa, tornei a cair. Era janeiro e eu estava na maior loja de brinquedos da cidade. Depois de comprar ali um montão de presentes para meu filho um mês antes, havia jurado não entrar naquela loja, ou em qualquer outra semelhante por um bom tempo. No entanto, lá estava eu, não apenas naquele lugar diabólico, mas também no processo de comprar outro brinquedo caro para meu filho, um grande Autorama. Diante da vitrine encontrei um ex-vizinho que estava comprando o mesmo brinquedo para seu filho. Não nos víamos fazia exatamente um ano, desde o dia em que, na mesma loja, ambos compramos para nossos filhos outro presente caro pós-Natal daquela vez, um robô que andava, falava e causava destruição. Rimos do fato de nos vermos apenas uma vez por ano, na mesma hora, no mesmo local, fazendo a mesma coisa. Mais tarde naquele dia mencionei a coincidência a um amigo que já havia trabalhado no ramo de brinquedos. Não foi coincidência, disse ele, como entendedor do assunto. O que você quer dizer? Deixe-me fazer umas perguntas sobre o Autorama que comprou este ano. Primeiro, você prometeu ao seu filho que ele ganharia um Autorama no Natal? Sim, prometi. Christopher viu uma série de comerciais no programa infantil de sábado de manhã e disse o que queria ganhar de Natal. Vi alguns anúncios também e achei divertido. Agora minha segunda pergunta. Quando você foi comprar, descobriu que estava esgotado em todas as lojas? Isso mesmo. Os vendedores disseram que tinham encomendado, mas não sabiam quando chegaria mais. Por isso tive que comprar para Christopher alguns outros brinquedos no lugar do Autorama. Mas como você sabia disso? Só mais uma pergunta. O mesmo tipo de coisa aconteceu no ano anterior com o robô? Espere aí. Você tem razão. Foi exatamente o que aconteceu. É incrível. Como adivinhou? Não tenho poderes paranormais. Acontece que sei como várias empresas de brinquedos aumentam suas vendas em janeiro e fevereiro. Elas começam lançando antes do Natal anúncios na TV de certos brinquedos especiais. As crianças, naturalmente, querem o que veem e fazem seus pais prometerem que lhes darão aquilo no Natal. É aí que entra em ação o plano maquiavélico das empresas. Elas entregam às lojas quantidades insuficientes dos brinquedos que os pais prometeram dar. A maioria dos pais descobre que estão esgotados e é forçada a substituí-los por outros de mesmo valor. Por isso os fabricantes de brinquedos fazem questão de abarrotar as lojas com esses brinquedos substitutos. Depois do Natal, as empresas voltam a exibir os anúncios dos brinquedos especiais. As crianças não resistem e vão correndo aos seus pais reclamando: "Vocês prometeram! Vocês prometeram!" E não resta aos adultos outra saída a não ser irem à loja para cumprir sua promessa, onde eles encontram outros pais que não viam havia um ano caindo na mesma armadilha. Certo, concluí, indignado. Certo. Ei, aonde você está indo? Vou devolver o Autorama à loja, respondi, quase gritando de tão aborrecido que estava. Espere, pense um minuto. Por que você o comprou esta manhã? Por que não? Queria decepcionar Christopher e queria lhe ensinar que promessas devem ser cumpridas. E isso mudou? Olhe, se você tirar o brinquedo dele, ele não vai entender por quê. Só saberá que seu pai quebrou uma promessa.
É isso que você quer? Não admiti, bufando. Acho que não. Bem, você está me dizendo que as empresas de brinquedos dobraram seus lucros comigo nos últimos 2 anos, sem que eu percebesse. E agora que percebi, continuo prisioneiro, só que de minhas próprias palavras. Ele assentiu com a cabeça. Desde então tenho observado uma variedade de ondas de compra de brinquedos semelhantes à que experimentei durante aquela temporada específica. Historicamente, porém, a que mais se enquadra no padrão é a das Cabbage Patch Kids, bonecas de $25 que foram bastante promovidas durante as épocas natalinas de meados da década de 1980, mas cujo suprimento nas lojas foi insuficiente. Algumas das consequências dessa manobra foram uma acusação de propaganda enganosa por parte do governo contra o fabricante das Kids por continuarem anunciando bonecas que não estavam disponíveis. Grupos de adultos ensandecidos brigando nas lojas de brinquedos ou pagando até $700 em leilões de bonecas para honrar a promessa feita às filhas, e $150 milhões em vendas que se estenderam bem além do mês do Natal. No Natal de 1998, o brinquedo menos disponível que todo mundo queria era o Furby, criado por uma divisão da Hasbro, uma gigante dos brinquedos. Quando perguntaram o que os pais, frustrados por não conseguirem obter o Furby, deveriam dizer aos filhos, um porta-voz da empresa aconselhou que fizessem o tipo de promessa que tem beneficiado os fabricantes de brinquedos há décadas. Vou tentar comprar, mas, se não conseguir agora, comprarei depois. Toei, 1998. O segredo é o compromisso, assim que percebemos o incrível poder da coerência em direcionar a ação humana. Uma importante pergunta prática nos vem à mente. Como essa força é mobilizada? O que produz o clique que ativa o zoom da poderosa fita da coerência? Os psicólogos sociais acham que sabem a resposta. Compromisso. Se consigo levar você a assumir um compromisso, ou seja, a tomar uma posição, a expressar sua opinião, terei preparado o terreno para sua coerência automática e imponderada com aquele compromisso anterior. Uma vez tomada uma posição, existe uma tendência natural a nos comportarmos de maneiras que são obstinadamente coerentes com ela, mesmo inclinações preliminares que ocorrem antes que uma decisão final precise ser tomada podem nos predispor a escolhas coerentes posteriores. Braunstein, 2003, Braunstein, Oed Simon, 2004, Russo, Carlson e Meloy, 2006. Como já vimos, os psicólogos sociais não são os únicos a entender a ligação entre compromisso e coerência. As estratégias de compromisso são usadas contra nós por todo tipo de profissional da persuasão. Cada uma delas pretende nos convencer a praticar determinada ação ou fazer alguma declaração que nos induzirá ao consentimento posterior por meio das pressões por coerência. Os procedimentos que visam a criação de compromissos assumem diversas formas. Alguns são bem diretos, outros estão entre as táticas de persuasão mais sutis que encontraremos. No primeiro caso se enquadra a abordagem de Doug Stanko, gerente de vendas de carros usados de uma concessionária em Albuquerque. Ao dar uma palestra numa convenção da Associação Nacional de Concessionárias de Veículos em São Francisco, ele aconselhou o seguinte a 100 concessionárias ávidas por vendas: faça com que se comprometa no papel, garanta a assinatura do cliente, cobre o dinheiro adiantado, controle-os, comande o negócio, pergunte se compraria o carro, na hora se o preço estiver bom. Não deixe o cliente escapar. Rubinstein, 1985. Obviamente, o Sr. Stanko, um especialista nesses assuntos, acredita que o caminho para obter o consentimento do cliente é seu compromisso. Práticas de compromisso bem mais sutis podem ser igualmente eficazes. Vamos supor que você queira aumentar o número de pessoas em seu bairro que concordem em ir de porta em porta, arrecadando doações para sua instituição de caridade favorita. Você faria bem em estudar a abordagem adotada pelo psicólogo social Steven J. Schumann. Ele convocou uma amostra dos moradores de Bloomington, no estado de Indiana, como parte de uma pesquisa que vinha fazendo, e solicitou que previssem o que diriam se alguém pedisse que passassem 3 horas coletando dinheiro para a Sociedade Americana de Câncer. Claro que, para não parecerem insensíveis diante dos pesquisadores ou de si mesmos, muitas dessas pessoas disseram que concordariam.
A consequência daquele procedimento sutil de compromisso foi um aumento de 700% no número de adesões quando, alguns dias depois, um representante da sociedade, de fato procurou voluntários na área Sherman 1980, usando a mesma estratégia, mas dessa vez pedindo aos cidadãos que previssem se votariam no dia da eleição. Outros pesquisadores conseguiram aumentar significativamente o comparecimento às urnas entre aqueles entrevistados Greenwald, Carnot, Beitilian, 1987, Spongenberg e Greenwald, no prelo. Uma técnica de compromisso ardilosa foi desenvolvida por solicitantes de contribuições para a caridade pelo telefone. Você já observou que muitos deles começam a conversa indagando sobre sua saúde e seu bem-estar? Alô, senhor fulano. Eles dizem: tudo bem com o senhor? O intuito do solicitante com esse tipo de introdução não é apenas parecer simpático e atencioso. É fazer com que você responda com um comentário educado e superficial. Tudo bem. Depois que declarou que está bem, fica mais fácil para o solicitante induzi-lo a ajudar aqueles que não estão tão bem assim. Graças a Deus. Fico contente em ouvir isso porque estou ligando para perguntar se o senhor está disposto a fazer uma doação para ajudar as pobres vítimas de... A teoria por trás dessa tática é a seguinte: as pessoas que acabaram de afirmar que estão se sentindo bem mesmo como parte rotineira de um diálogo amigável, irão achar constrangedor parecerem mesquinhas diante de suas próprias circunstâncias reconhecidamente privilegiadas. Se tudo isso soa um tanto exagerado, vejamos as descobertas do pesquisador de consumo Daniel Howard, 1990, que submeteu essa teoria a testes. Moradores de Dallas, no Texas, foram abordados por telefone e indagados se concordariam em receber um representante do Comitê Hunger Relief. Ele tentaria lhes vender biscoitos, cuja renda seria revertida em refeições para os necessitados. Quando tentado isoladamente, aquele pedido rotulado de abordagem de solicitação padrão produzia apenas 18% de concordância. Entretanto, se o solicitante perguntasse de cara como você está se sentindo hoje, e esperasse por uma resposta, antes de prosseguir com a abordagem padrão, vários fatos notáveis aconteciam. Primeiro, dos 120 indivíduos abordados, a maioria 108 deu a resposta favorável costumeira bem, muito bem, extra. Segundo, 32% das pessoas que ouviram a pergunta como você está se sentindo hoje, concordaram em receber. O vendedor de biscoitos em casa, quase o dobro do índice de sucesso da abordagem de solicitação padrão. Terceiro, fiéis ao princípio da coerência, quase todos os 89% que concordaram com a visita de fato adquiriram biscoitos, o que torna um compromisso eficaz. Uma variedade de fatores influencia o poder que um compromisso tem de condicionar nosso comportamento futuro a seguir. Veremos como um programa de grande escala visando produzir o consentimento ilustra o funcionamento desses fatores. O mais incrível é saber que esse programa estava empregando sistematicamente esses elementos décadas atrás, bem antes de serem identificados pelas pesquisas científicas. Durante a Guerra da Coreia, muitos soldados americanos capturados se viram em campos de prisioneiros de guerra comandados pelos comunistas chineses. Ficou claro no início do conflito que estes tratavam seus prisioneiros de modo diferente dos seus aliados norte-coreanos, que preferiam punições duras para obter a cooperação. Evitando a aparência de brutalidade, os comunistas chineses praticavam o que denominavam de política clemente, que era, na realidade, um ataque psicológico coordenado e sofisticado aos seus cativos. Após a guerra, psicólogos americanos interrogaram intensivamente os prisioneiros que retornaram para descobrir o que aconteceu, em parte por conta do sucesso perturbador de alguns aspectos do programa chinês. Os chineses eram muito eficientes em fazer com que os americanos dessem informações uns sobre os outros, em contraste gritante com o comportamento dos prisioneiros de guerra americanos na Segunda Guerra Mundial. Esse foi um dos motivos porque os planos de fuga eram rapidamente descobertos e quase sempre frustrados. Quando uma fuga chegava a acontecer, escreveu o psicólogo Edgar Shai, 1956, um importante investigador americano do programa de doutrinação chinês na Coreia. Os chineses costumavam recuperar com facilidade o fugitivo, oferecendo um saco de arroz a quem o entregasse. De fato,
consta que quase todos os prisioneiros americanos nos campos chineses colaboraram com o inimigo de uma forma ou de outra. Depoimento de leitor 31 de um instrutor de vendas do Texas. A lição mais poderosa que já aprendi com seu livro foi sobre compromisso. Anos atrás, treinei pessoas num centro de telemarketing para venderem seguros. Nossa dificuldade principal era não poder fechar o negócio pelo telefone. Podíamos apenas passar um orçamento e depois encaminhar o comprador ao escritório da empresa mais perto de sua casa. O problema era que os compradores marcavam hora e não apareciam. Peguei um grupo recém-saído do treinamento e modifiquei sua abordagem de vendas, tornando-a diferente daquela dos demais vendedores. Eles usaram a mesma apresentação enlatada dos outros, mas incluíram uma pergunta ao final da ligação. Em vez de simplesmente desligarem quando o cliente confirmava a hora em que apareceria, instruí os vendedores a dizer: será que você poderia me dizer exatamente por que optou por comprar o seguro de nossa empresa? De início eu estava apenas tentando coletar informações sobre o serviço ao cliente, mas constatei que aqueles vendedores novos geraram cerca de 19% mais vendas do que os outros. Quando integramos essa pergunta às apresentações de todos, eles, mesmo os profissionais veteranos, geraram mais de 10% de negócios adicionais. Nota do autor: embora empregada por acaso, a tática do leitor foi magistral, porque não se limitou a comprometer os clientes com suas escolhas. Comprometeu-os, também, com as razões de suas escolhas. Um exame do sistema no campo de prisioneiros mostra que os chineses dependiam fortemente de pressões de compromisso e coerência para obter a cooperação dos cativos. Claro que o primeiro problema enfrentado por eles foi encontrar um meio de fazer os americanos colaborarem, pois aqueles prisioneiros haviam sido treinados para fornecer apenas o nome, a patente e o número identificador, sem violência física. Como os captores poderiam esperar que aqueles homens fornecessem informações militares, delatassem colegas ou censurassem publicamente seu país? A resposta dos chineses foi elementar: comece com pouco e depois aumente. Por exemplo, eles pediam com frequência que os prisioneiros fizessem declarações que eram tão moderadamente anti-americanas ou pró-comunistas que pareciam irrelevantes. Os Estados Unidos não são perfeitos. Num país comunista não há problema de desemprego. Uma vez que tivessem concordado com aqueles pedidos pequenos, os homens se veriam pressionados a ceder a solicitações semelhantes, porém mais substanciais. Há um homem que acabara de concordar que os Estados Unidos não eram um país perfeito. O interrogador chinês pediria que desse alguns exemplos de imperfeições. Depois, ele seria estimulado a fazer uma lista daqueles problemas americanos e assinar seu nome. Mais tarde poderiam solicitar que lesse sua lista num grupo de discussão com outros prisioneiros. Afinal, é no que você realmente acredita, não é? Mais adiante, seria motivado a escrever uma redação explicando a lista e analisando aqueles problemas em maiores detalhes. Os chineses poderiam então usar nomes e redações numa transmissão radiofônica anti-americana, não só para o campo inteiro, mas para outros campos de prisioneiros de guerra na Coreia do Norte, bem como para forças americanas na Coreia do Sul. De repente ele se veria como um colaborador, tendo ajudado e encorajado o inimigo, percebendo que escrever a redação sem sofrer ameaças ou coerções. Muitas vezes um homem mudava sua autoimagem para ser coerente com aquela ação e, com seu novo rótulo de colaborador, o que muitas vezes resultava em atos de apoio ainda mais sistemáticos. Desse modo, enquanto apenas poucos homens conseguiram evitar totalmente a colaboração, de acordo com Shine, a maioria cooperou em algum momento fazendo coisas que lhes pareceram triviais, mas que os chineses souberam explorar a seu favor. O método se mostrou bastante eficaz para extrair confissões, autocríticas e informações durante os interrogatórios 1956. Outros grupos de pessoas interessadas em persuadir também conhecem a utilidade e o poder dessa abordagem. Organizações de caridade, por exemplo, costumam usar compromissos progressivamente maiores para induzir os indivíduos a grandes atos de generosidade. Pesquisas mostraram que os compromissos iniciais triviais, como concordar em receber um entrevistador, podem começar uma onda de consentimento que induz comportamentos posteriores, como a concordância em doar órgãos ou medula caudate. Deuser, Bauer, Large e Ramakers, 1989,
Schwartz, 1970. O comércio também emprega essa abordagem com regularidade. Para o vendedor, a estratégia é obter uma compra grande começando por uma pequena. Qualquer uma serve, porque o propósito daquela transação menor não é o lucro, mas o compromisso. Espera-se que compras futuras bem maiores resultem naturalmente dessa estratégia. Um artigo na revista especializada American Salesman sintetiza bem o processo. A ideia geral é abrir caminho para a venda de todo tipo de produtos começando por um pedido pequeno. Veja a coisa nestes termos. Quando uma pessoa encomenda sua mercadoria, ainda que o lucro seja tão pequeno que mal compense o tempo e o esforço da ligação do vendedor, ela já não é um cliente potencial, é um cliente real. Green, 1965. 0. A tática de começar com um pedido pequeno para obter depois pedidos semelhantes porém maiores tem um nome: técnica do pé na porta. Os cientistas sociais tomaram conhecimento pela primeira vez de sua eficácia em 1966, quando os psicólogos Jonathan Friedman e Scott Fraser publicaram um conjunto impressionante de dados. Eles relataram os resultados de um experimento em que o pesquisador, fingindo-se de voluntário, foi de porta em porta numa área residencial da Califórnia, fazendo um pedido absurdo aos moradores: a permissão para que um outdoor de serviço público fosse instalado no gramado de suas casas. Para terem uma ideia do aspecto do outdoor, o pesquisador mostrava a foto de uma casa atraente, cuja fachada era tampada quase por completo por um enorme outdoor. Nada bonito, com os dizeres: dirija com segurança. Embora o pedido fosse normalmente recusado por grande parte dos moradores da área, apenas 17% concordaram. Um grupo específico reagiu de maneira favorável. Naquele grupo, 76% das pessoas concordaram com a instalação do outdoor no gramado. O motivo principal de seu consentimento surpreendente está ligado a um fato ocorrido 2 semanas antes. As pessoas daquele grupo haviam assumido um pequeno compromisso com a segurança ao volante. Um voluntário diferente tinha visitado suas casas e pedido que aceitassem e exibissem um pequeno cartaz quadrado de 8 centímetros que dizia: dirija com segurança. Foi um pedido tão trivial que quase todos concordaram, mas seus efeitos foram impressionantes. Por terem inocentemente dito sim a uma solicitação banal de segurança ao volante algumas semanas antes, aqueles moradores ficaram dispostos a concordar com outro pedido semelhante, mas muito maior.